Boa tarde, amigos. Boa tarde, rádio ouvintes. Estamos entrando no ar com a Rede de Mobilização Social COEP. Eu sou o Pedro Neves. Agora são 13 horas e 36 minutos. Estamos entrando no ar aqui na Rádio Com 104.5 FM. Estou na companhia da minha companheira, rádio companheira Diná, na técnica, nosso querido Gil. E para quem quiser participar do nosso programa de hoje, do nosso debate, pode fazer pelo telefone, o 3222-1571. Pode acessar a nossa rede social, nosso Facebook, que é o www.facebook.com/coeppelotas. Estamos aqui hoje, trouxemos para discutir a reforma política. Trouxemos a professora Patrícia da Cunha, ela que é a coordenadora de Cidadania e Comunidade da UFPEL. Ela é professora doutora do IFISP, o Instituto de Filosofia, Sociologia e Política da UFPEL, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e pesquisadora do Núcleo de Pesquisa da América Latina. Para começar essa discussão, nosso debate, eu quero dar boa tarde para a Diná. Boa tarde, Diná. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, professora Patrícia, Gil, todos os ouvintes da Rádio Com. Um prazer estarmos aqui. Boa tarde, Rui. Está chegando aqui no estúdio. Muito importante voltar. Estive a semana passada fora e a gente sente saudades desse movimento assim que a gente dá aqui um pouquinho, né, Gil, na Rádio Com, nesses horários, todas as quintas-feiras. A Rede COEP de Mobilização está aqui, sempre trazendo alguns debates, reflexões que a gente considera importantes, né, e nesse momento. Então, todos nós estamos percebendo, né, diante das mobilizações que movimentam o nosso país ao longo das últimas semanas, que essas formas de grito, eu chamo assim de um grito, eles refletem o descontentamento que a população brasileira tem hoje em relação ao sistema político vigente. Então, a rede de mobilizadores do COEP, para quem não sabe, o COEP tem uma rede de mobilizadores. Qualquer um de você pode entrar no site, bota Mobilizadores COEP e acompanhar toda uma série de ações que esse site, que esse grupo, organiza. Então, nós, nessa semana, desde segunda-feira, estamos com um fórum online aberto para ouvir a opinião de todo e qualquer mobilizador ou pessoas, cidadãos brasileiros sobre essas questões sobre reforma política. Isso caiu no nosso e-mail, né? Veio uma demanda nacional, então tá, vamos lá também nós conversar sobre esse tema, reforma política. Então convidamos, estamos assim com muita alegria com a presença da professora Patrícia, né, doutora na área, para a gente poder estar conversando de uma forma mais sem frescura, né? Para a gente poder estar até fazer com que você, ouvinte, entenda, né, melhor o que tem por trás de uma reforma política, o que é, e as questões, assim, os primeiros passos que a gente acha que pode estar sendo dado, né, a partir desses movimentos sociais. Então, boa tarde, Patrícia. Boa tarde, ouvintes. Queria agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui para conversar com vocês e poder trazer essas informações para mais próximo do dia a dia dos brasileiros. Ok, então vamos estar começando. Primeiro, assim, Patrícia, eu vou fazer um questionamento assim bem meu, assim. Eu vinha conversando com o Rui. Por que a gente tem ainda eu acho que é um medo, assim, essa restrição de falar sobre reforma política, sobre as questões políticas? Por que a gente, eu particularmente, assim, principalmente num espaço aberto como a Rádio Com, a gente fica, vamos ter que tomar cuidado, mas por que tem essa coisa, assim, mística, né, realmente em torno dessa temática política? Bom, primeiro porque com o processo de descrença, de corrupção, o processo histórico do Brasil de distanciamento entre as classes governantes e a população, nossas grandes modificações políticas foram feitas sem participação popular, independência, proclamação da República e etc. Você tem esse receio da população em debater, porque nós temos uma sociedade extremamente hierarquizada. E quando você começa a falar de política, você pode estar
ofendendo poderosos. Então, normalmente as pessoas têm um certo receio, e dizem não gostar da política. Por outro lado, o que a gente vê é que o que mais se debate nesse país é política. Você vai na lanchonete, você vai na faculdade, você vai no boteco, você para na calçada, são sempre os assuntos proibidos que estão sendo debatidos ali entre os colegas, que é o futebol, a religião e a política, que é o que dá discordância, que a gente está lá debatendo. Isso normalmente nos fóruns mais íntimos. Quando você tem que colocar publicamente, aí começa a chegar o receio, porque é isso, com quem você vai mexer, quem vai se sentir ofendido e quem vai revidar. Porque, concordo, assim, nós somos naturalmente políticos, né? Quando a gente fala da questão da saúde, né? Quando a gente fala das questões de acessos, dos direitos, isso tudo faz parte do sistema político. Sim. Então, a ideia... por onde tu acha que se pode se começar uma reforma, né, desse Estado político, desse sistema político do nosso país? O que tu acha? Se é que dá para a gente linkar algumas diretrizes, estratégias para começar, para dar um passo além dos movimentos desse grito que está acontecendo no nosso país atualmente? Bom, existem diversas questões que eu vejo envolvidas aí, né? Uma das questões que você poderia colocar é a falta de informação ou de conhecimento do brasileiro sobre o sistema político, né? Na maioria das vezes, assim, nosso sistema político, ele não é simples, ele não é claro, ele não é transparente, e é difícil para a maior parte das pessoas entender como ele funciona. Você começar pela política mais próxima da gente mesmo, como eleição de vereadores, né? As pessoas normalmente estão lá elegendo um vereador, mas elas não fazem ou não sabem fazer cálculo eleitoral para ver numa coalizão de partidos por que eu estou votando nesse candidato e estou elegendo um outro de um outro partido, né? Isso é difícil para as pessoas entenderem. Por que o sujeito que teve o maior número de votos em Pelotas não foi eleito porque ele pertencia a um partido pequeno que não atingiu o coeficiente eleitoral? Essas questões são difíceis para a maior parte da população. Então, esse é um dos primeiros pontos que a gente coloca. Nós temos sistemas diferentes em relação à União, Estado e município, né? Pode fazer coligação, tem coligação que é possível fazer no nível nacional, não pode fazer no estadual, ou não pode fazer no municipal. Tudo isso passa a estar em debate com a reforma política. Por outro lado, a própria palavra reforma política, né, o significado do que vem a ser a reforma política não é tão claro quanto deveria. Porque quando você fala em reforma política, você pode estar falando em diversos aspectos. Normalmente, o que se entende, o que tem sido passado para a gente, são reformas das instituições. Sobretudo as regras do jogo, que a gente chama. Ou seja, as regras pelas quais você vai permitir que alguém se torne político, né, se torne um representante, ou de que maneira ele vai fazer para se tornar um representante. Mas a reforma política pode ser pensada também sobre outros aspectos, né? Como a reforma do comportamento político, né? Como a reforma da relação entre representantes e representados. E esse eu acho que é um debate interessante se trazer para o Brasil hoje, né? Porque o que as ruas demonstram, o que a população tem demonstrado, é um descontentamento com a maneira com que a política vem sendo conduzida no país, né? Com o comportamento político, não só dos brasileiros, né? Mas do político chamado político profissional, né?
e, sobretudo, um desgaste nessa relação entre representante e representado. O debate que você tem, por outro lado, dentro das câmaras, do Senado e etc., focam muito dentro da reforma das instituições. Né? Um dos temas mais polêmicos, que a gente mais vê na mídia, é o financiamento público de campanha. Eu não sei se isso é o suficiente para a população hoje. Né? O que eu tenho visto, o que essas passeatas dão indício, é que o debate que essa juventude, sobretudo a juventude que está nessas passeatas, quer fazer, vai muito além para uma reforma de instituições. Né? As pesquisas demonstram o nível de desconfiança tão grande em instituições como partidos políticos, que você simplesmente modificar uma regra e dizer que agora vai ser lista aberta, né? Ou seja, você vota no candidato que você quer, ou vai ser lista fechada, é o partido que vai determinar, você vota no partido e o partido determina qual vai ser a ordem dos eleitos. Né? Isso não é suficiente para trazer essa credibilidade nas instituições. O que a população tem pedido, e sobretudo o grito anticorrupção mostra isso, é uma reforma no comportamento político do brasileiro. Né? E que já está acontecendo, porque é ele dizendo: nós não aceitamos mais determinadas posturas. Nós não aceitamos mais que um candidato ficha suja possa ser eleito. Né? Nós não aceitamos mais que alguém que tenha crimes, né, possa se tornar um político para poder não pagar por esses crimes. O que tu fala, assim, quando tu fala em representação, que a gente não se sente representado diante desse quadro político que a gente tem, né? Nos congressos, né? Quando fala isso é um dos conceitos de uma democracia direta. O que é? O que é uma democracia direta? Na verdade, assim, nós falamos em democracia representativa nesse caso. Né? A democracia direta, você tem uma referência na democracia grega, que é clássica, que essa é considerada inviável, porque ela é feita, sobretudo, com base em assembleia, você reúne a população numa praça, né? E no caso da Grécia era possível porque você tinha um sistema escravocrata, ou seja, você tinha escravos que mantinham a produção para que os gregos, chamados cidadãos, e nesse sentido as mulheres e os jovens ficavam de fora, né, pudessem para a praça decidir os destinos um conceito antigo, então. Né? Por outro lado, né, o que possibilitou para países, por exemplo, como o Brasil, que é um país enorme, e como os Estados Unidos, sobretudo, falar em implementar democracia, foi esse conceito de democracia representativa, né? Ou seja, a escolhas de representantes que vão defender as nossas ideias na Câmara, né, no Senado ou em outras formas de organização do Estado. O que se tem, sobretudo na década de 50 e 60, né, quando você tem movimentos sociais como feminista, como o movimento negro, o questionamento dessa distância entre representante e representado, que diziam comprometer a democracia, porque as demandas dessas minorias políticas não estavam ali, não conseguiam chegar nesses fóruns de representação. A partir daí você tem toda uma literatura que vai falar da necessidade de se instaurar mecanismos de democracia direta, né, que possam ser aliados a essa democracia, aperfeiçoar a democracia representativa e possam ser aliados de um sistema. Exatamente para que se tenha uma aproximação entre representantes e representados.
Isso decorre, então, diversos codinomes, né, para essas formas de democracia direta, que aí você vai poder falar que expressam pensamentos pontuais diferentes, alguns bastante diferentes, mas que, sobretudo, estão colocando essa ideia de que é necessário haver maior participação dos cidadãos no processo de decisão política. Na verdade, isso é uma das estratégias para essa demanda da reforma política, né? Essas mudanças, esse trabalho. E a reforma eleitoral também, né? Mas como que tu acha que poderia se dar, assim, né? Que alternativas que nós alternativas para essa reforma eleitoral? Então, hoje você tem o debate de diversas possibilidades, né? Nós temos um número imenso de partidos, cada um acaba trazendo a sua proposta de reforma de acordo com seus interesses, né? Ou com os interesses que ele representa. É por isso que o nome é partido, né? Não se tem um pensamento único ali, nem é para ter, né? Essa é uma das questões, como eu estava colocando antes, uma das questões vai ser o financiamento público de campanha, né? Os brasileiros têm demonstrado bastante resistência a essa ideia, até porque no Brasil nós temos uma carga de impostos bastante alta e o brasileiro já começa a olhar assim, não, agora a gente vai ter que pagar mais imposto para financiar a campanha política, né? O que não é obrigatoriamente uma verdade, né? Você pode ter uma redistribuição do orçamento para isso e etc. O que é importante chamar a atenção é o que significa isso, né? Significa, primeiro, pensar em oportunidades mais iguais para todos, porque hoje em dia uma campanha política é muito cara, não é qualquer um que tem condições de fazer, o que significa que você já instaura uma seleção, né, para quem tem condições ou não de se candidatar ao representação política, né? Não basta apenas ter boas ideias, não basta acreditar em propostas e não basta ter uma população que te apoie. Você tem que ter o capital te apoiando. E que, na verdade, quem faz as campanhas são os marqueteiros, né? São as empresas, né, de comunicação que trabalham e transformam aquela ideia, né, num sonho, transforma aquele candidato no candidato dos sonhos, depois na hora de ele atuar, ele se distancia, né, das propostas iniciais dentro disso, né? Até porque dentro dessa lógica de apresentação do candidato, se preocupa cada vez mais com a embalagem, ou seja, com a forma de apresentação, que com os conteúdos da proposta política. Então, isso já coloca que, por exemplo, a gente pode pensar que esse financiamento público de campanha pode ser muito alto se a gente continuar pensando em campanhas nesse modelo. Mas não obrigatoriamente elas são. Tem uma pergunta. Professora, temos uma pergunta ao vivo, pode dar o retorno pra gente aqui? Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? É o Alexandre. Boa tarde, Alexandre. Tu gostaria de fazer uma pergunta, contribuir com o debate? Na verdade é uma pergunta, né? Por favor. Eu sou leigo na formação política, assim, mas eu procuro me informar das coisas, né? Assim, é uma pergunta assim, uma pessoa quando vai, por exemplo, vai ser médico, vai ser mecânico, vai ser eletricista, vai ser qualquer profissão, geralmente engenheiro, fazem uma faculdade, ele tem que estudar, tem que se preparar para isso, certo? Tem que obter um conhecimento. A minha pergunta é a seguinte, não seria um momento oportuno de se discutir também a preparação de um possível candidato através de uma universidade, através de uma faculdade de política? A pessoa teria que estudar para isso, por exemplo, ser vereador, para ser deputado, para ser presidente, teria que se preparar para assumir esse cargo público, na verdade, né? E acaba sendo pago através de todos os contribuintes, mas o que se vê é que nem todos, aliás, a uma grande maioria, não tem preparo para isso. O cara chega até a ser senador sem saber nem escrever o nome direito, né? Depois
vem a lei lá e diz que faz uma provinha lá um beabá simplesinho lá, mas somente uma conta de soma simples, e ele acaba tendo um atestado de capacidade para ser um deputado, um senador, o que seja, né? Então, eu pergunto assim, não seria também oportuno que se discutir esse preparo através de uma faculdade de política? Essa é a pergunta. Perfeito. Uhum. Muito bom. Ok, obrigado. Obrigado. Alexandre, essa é a tua pergunta? Eu vou vir no rádio, então, pode ser? Tá, ok. Muito obrigado pela tua participação, viu? Eu agradeço, então. Até mais. Obrigada, Alexandre. Obrigada. Muito boa pergunta, né? Muito boa. Professor? O Bom, que tu acha, Patrícia? não obrigatoriamente, né? O que acontece é assim, por exemplo, né? A gente pode considerar o Lula, né, que foi um dos presidentes mais populares dos últimos... Aliás, o presidente mais popular do né? Brasil, né, que não tem nenhuma faculdade, incapaz politicamente. Né. O que acontece é assim, o político ele está lá para levar as demandas. Né, e não obrigatoriamente ele tem que ser formado em ciência política, por exemplo, para ser um bom representante. Né. O que nós temos de diferente, por exemplo, né, nos Estados Unidos, para você ser assessor de político, você tem que ter formação. Isso sim. Né. Aqui no Brasil, não. Né. Aqui no Brasil, qualquer um pode ser um assessor político. É uma indicação. Se for parente, melhor ainda, né? Etc. Você tem, Infelizmente. normalmente são os cabos eleitorais que vão ser os assessores dos políticos. E não obrigatoriamente esse cabo eleitoral tem conhecimento do sistema, das leis, de como funciona o regramento das casas, ou seja, da Câmara, do Senado e etc. Né? Ele tem um contato com a população, é o que vai fazer buscar votos. Né? E essa comunicação, na verdade, entre a população e o sistema político é que o político teria que estar fazendo, né? Ou tem que estar fazendo, e tem que estar defendendo essas demandas e etc. Para isso, quando você entra como político, você tem cursos preparatórios que vocês são obrigados a fazer. Né? E para que você possa conhecer esse sistema, etc. O que acontece é que no Brasil isso também é burlado. Né? Não é difícil você encontrar denúncias, né, dos vereadores que vão ali para Foz do Iguaçu fazer o curso de preparação, porque eles são obrigados a fazer, e aí eles fogem do curso para ir fazer compras no Paraguai, e etc. Vez ou outra você tem essas denúncias na televisão. Sem dúvida alguma, o sujeito que se candidata à política, ele busca se informar sobre como funciona, sobre como é que ele tem que fazer os cálculos de voto, por exemplo, como é que ele faz para apresentar uma emenda, como é que ele faz para apresentar um projeto de lei, todas essas questões, né? Então, os nossos políticos, por exemplo, um outro exemplo significativo em relação a isso é o Tiririca, né? Todo mundo fazia crítica ao Tiririca e dizia que ele era analfabeto, que ele não tinha nenhuma experiência na política, que ele era um palhaço, como ele se diz. Né? E hoje ele é considerado uma referência, né? Porque ele é assíduo, ele foi buscar uma atuação dentro de uma comissão em que ele conhece, de fato, porque ele busca exatamente o apoio à arte e cultura, que foi uma coisa que ele trabalhou a vida inteira. Ele tem o contato com esse público e traz uma demanda não só de artistas da Globo, mas de uma série de artistas que normalmente eram esquecidos no Brasil, que é o artista circense, né? O artista de circo com quem ele tem contato e do meio que ele veio. E que é uma arte desprezada no Brasil, mas que faz parte da história e da memória de todo brasileiro. Né? Então, esse é o papel do político. Mas esse político, sem dúvida alguma, precisa estar bem assessorado. Né? E nós temos estruturas e pagamos muito caros por esses assessores no Senado, na Assembleia, na Câmara de Vereadores, e nós não temos nenhum regramento em relação a isso.
Essas pessoas têm que dar suporte para o político que ali chega, né? Esses precisam ter formação. E no Brasil isso não é exigido. Então, a gente também tem que lembrar que nossa Constituição, ela tem no seu primeiro artigo, né, ela estabelece a igualdade. E essa igualdade de todas as raças, de todos os níveis culturais, e de alguma forma a gente tem que estar respeitando isso. Claro que seria bem mais fácil para nós, que já atingimos um certo nível de consciência, né, que realmente as pessoas que estivessem lá nos representando tivessem um diploma, tivessem habilidades na fala e tudo mais. Mas o nosso país é um país para iguais. A gente tem que trabalhar exatamente e defender isso, mesmo que a gente saiba que ainda não é, né? Mas a gente tem que estar trabalhando porque está lá na nossa Constituição brasileira e a gente deve respeitar essa Constituição. A gente, desculpa interromper, né? Nós temos que ir para nossos apoiadores culturais. A gente volta em seguidinha aqui na Rádio Com 104.5 FM. Voltando com a Rede Nacional de Mobilização Social, COEP, nós temos uma participação, o nosso ouvinte já cativo, Valdemar. Boa tarde, Valdemar. Boa tarde, tudo bem? Oi, Valdemar. Oi, tudo bem? Tá muito bom o programa e estou gostando bem dos esclarecimentos aí que a professora está trazendo. E queria colocar aquilo a respeito que o outro senhor, o rapaz, falou aí agora há pouco da questão da faculdade, né? Mas aí nós temos que também pensar assim, que esse academicismo a gente sabe também que no mundo todo, no Brasil, principalmente, a gente sabe onde leva o academicismo somente, né? E a gente tem o grande exemplo, que a professora não estou ali, mas deixou nas entrelinhas, que o Fernando Henrique tinha 2 faculdades, economia, né? Era um sociólogo, fez um doutoramento em Pelotas, né? Na questão da escravidão, e acho que em nenhum momento do governo Fernando Henrique ele pensou em abrir, por exemplo, cotas para os negros na universidade. E o doutoramento dele foi sobre a escravidão em Pelotas, sobre as charqueadas, né? E a outra questão que ele falou também do assessor, que me chamou a atenção, quando o assessor às vezes também sabe mais do que o político, tem que cuidar para não ser manipulado pelo assessor também, né? Que no caso lá dos Estados Unidos, né, que o assessor se o assessor tem uma determinada linha, por exemplo, ele pode também manipular o seu político ali e tal, no assessoramento, e dizer, não, vamos fazer tal coisa e tal, e o cara muitas vezes sair daquilo que ele estava, né, na sua proposta política. Mas é só essa contribuição rápida aí, que eu também estou aqui no trabalho, aqui não posso me desligar muito, mas estou gostando muito, parabéns pelo programa mais uma vez, alto nível, né, de vocês, do Rui aí, então de parabéns, tá bem? Um abraço. Obrigada, Valdemar, muito bom, muito boa a participação. Muito obrigado, valeu. Olha só, viu como estamos movimentando aí os nossos ouvintes. E você que ainda não fez o seu questionamento, ligue ainda para o 3222-1571 ou entre no nosso Face, né, COEP Pelotas, e faça seu questionamento e a gente vai estar atendendo na medida do possível. Então vamos voltar então à nossa pauta sobre a reforma política, né, com a participação da professora Patrícia, né, grande mestre, já vi, doutora na área, e importante que... O Rui vai perguntar? Não, só isso. Importantíssimo. Primeiro, boa tarde, não tinha dado ainda. Estou falando isso aí, estou voltando. Estou só escutando aqui, tá? Excelente essa participação mais uma vez dos nossos convidados, né? Boa tarde a Patrícia. Tá muito bacana o bate-papo. Também mandar um abraço especial aí ao Valdemar, que sempre participa com a gente aqui. E dizer que daqui a pouquinho já estão aí os meninos aí. O Renan, né? Tem o Odoni e o Alzevir Maicá, vão fazer uma participação muito legal, uma participação cultural depois da nossa entrevista na sequência aqui do COEP, né? Reiterando que nós estamos na Rádio Com, aqui o telefone é 3222-1571 e nós estamos conectados no COEP, também aqui no Facebook, é só fazer a pergunta e participar. Tá bom, Tina? Ok. Então, voltando assim, eu queria estar lembrando que o nosso tema é em função de todo esse movimento social, né, que a gente observa hoje. Rio e São Paulo, os jovens continuam ainda fazendo
passeatas e a gente, isso não pode ficar sem uma reflexão, sem uma análise de todos nós. E a Rede Coep está aí exatamente por isso. Nós trabalhamos dentro dessa linha de mobilização. Betinho, que criou o Coep em 93, ele dizia que só a participação social poderia mudar o nosso país. Mas uma participação sensata, com cuidados, com respeito entre as pessoas, né, cuidando para a inclusão. Então, o descrédito desse modelo, né, político que está aí, ele é visivelmente percebido nesses movimentos, e a gente está aqui então exatamente para estar ampliando essa reflexão. E eu conversava com a professora Patrícia durante o nosso intervalo sobre o que podemos fazer. Sempre eu faço, quem acompanha o programa sabe o que é que nós mobilizadores, eu aqui no estúdio, você aí em casa ou no seu trabalho, podemos estar fazendo para contribuir, para fazer a nossa parte quanto cidadãos. E começando pelas escolas, a gente não poderia estar, de repente, criando alguma articulação entre as organizações públicas para poder fazer, de repente, esse processo de educação política dentro das escolas? O que você acha, professora Patrícia? Sem dúvida, né? Hoje nós temos, nos currículos escolares, conteúdos diversificados e uma quantidade enorme de conteúdos. Mas dentre todo o debate das reformas educacionais e das necessidades do que o brasileiro precisa aprender, dificilmente a gente encontra dentro das escolas formação, por exemplo, sobre a Constituição, né? Eu passei anos dentro de uma escola e nunca dentro da sala de aula me trouxeram para ler a Constituição brasileira, por exemplo, para me dizer qual é o meu direito enquanto cidadão, né? Algumas escolas têm trabalhado o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso já é, para mim, um avanço, né? Alguns dizem que agora essas crianças são cheias de direito, que já é exatamente o reflexo do conhecimento sobre os seus direitos. Essa é uma das questões, né? A outra questão é, esse sistema político brasileiro não é debatido nem ensinado dentro das escolas. Não se fala, não se discute, não dá uma formação, né, para os alunos. Se fala sobre cidadania, se fala que nós temos deveres, que nós temos direitos, mas não se fala sobre o processo histórico, né, a Constituição Cidadã, a ditadura, a democracia, mas não se entra nessas questões de como funciona, né, como é que você elege um vereador, o que é uma coligação, o que é a diferença entre parlamento e presidencialismo. Essas questões não são debatidas na escola. E isso fica exatamente para uma faculdade, né? Mas o cidadão brasileiro tem o direito de votar a partir dos 16 anos. Então, a princípio, com 16 anos, ele deveria já ter essas informações. Ele está no primeiro ano do segundo grau com 16 anos. Nós temos participação semanal do cirurgião dentista Paulo Fonseca, da sua dica, e ele já está na linha, a sua participação, já tem um tempo limitado, né? Em seguida ele continua com a gente, né? Boa tarde, Paulo. Alô? Alô? Paulo Fonseca? Alô? Não deu. Olá. Alô? 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 Oi, Paulo? Alô? Olá, Paulo. Olá. Tudo bem? Alô? Temos um problema da ligação. Eu sei que continuamos com esse bate-papo. Então, voltando. Bem lembrado, assim, que a meninada, a partir dos 16 anos pode votar, e ela está no ensino médio. Então, com certeza, eu acho que a gente pode estar pensando em alguma coisa, então, para o futuro aí, né, Patrícia, dentro dessa linha. Não só, existem outras formas também. Hoje o Brasil, ele é considerado, muitas vezes, exemplo por criar essas instituições de participação, como orçamento participativo, participação direta, formas
de aproximação com seus representantes, né? Mas, sobretudo, a internet propiciou caminhos muito interessantes, né? Hoje você tem instrumentos, né, ou locais como o Portal da Transparência, que disponibiliza para os brasileiros uma série de informações da política, da onde está sendo gasto o teu dinheiro e de que forma está sendo gasto o teu dinheiro. Hoje nós temos formas de governo eletrônico em que você entra lá no site do governo federal e que ele vai prestar conta de onde está sendo feita a obra, quanto está sendo gasto para cada política pública. Essa fiscalização do cidadão é extremamente importante, porque é essa fiscalização do cidadão que permite cobrar dos políticos uma postura mais correta, né, em relação ao trato do dinheiro público, e não só isso, em relação a atender às demandas, né? Porque nós sempre, em toda campanha política, os carros-chefes são sempre as políticas sociais, né? Educação, saúde, transporte, segurança. Contudo, na hora que você vai ver para onde vai o dinheiro, é sempre a menor parte do orçamento, né? E esse controlar isso, para onde está indo de fato o dinheiro, faz a diferença na hora de votar e faz a diferença do que de fato aquele político vai cumprir. Porque ele tem consciência de que ele precisa atender às demandas dos seus eleitores para continuar lá, né? E saber não esquecer do que o teu candidato está fazendo. Porque um dos nossos problemas é esse, que a gente vai lá, elege o sujeito e diz, não, agora o cara vai fazer o trabalho dele, eu vou fazer o meu. E não é assim que funciona. E a professora tá falando de que eu considero mais um dos pontos fundamentais para essa reforma política, que é a participação social. E uma das cadeiras que eu posso estar ocupando para estar fazendo esse controle social são os conselhos e participação nas conferências, né? Dos conselhos que estão aí, nós em Pelotas temos 26 conselhos, mas 16 atuantes. Então, de 26, 16 são atuantes. E a maioria dos conselhos, as suas reuniões se restringem a 5, 6, 7, 8 membros. É uma dificuldade fazer uma composição para um conselho, para uma organização e atuação de um conselho no município de Pelotas. E essa é uma ação importante, né, e um espaço importante que a gente pode estar, a partir desse momento, se desejarmos, né, estar nos inserindo para poder participar e fazer um pouquinho da nossa parte para essa reforma que a gente está pedindo, né? Sem dúvida. A gente, o tempo inteiro, fala em mais educação, em mais dinheiro para educação, mas as escolas, por exemplo, elas têm grandes dificuldades de conseguir pessoas para estarem nos seus conselhos, né? Lá nos conselhos escolares. E essas pessoas, né, os pais, né, os alunos mesmo que podem participar desses conselhos, estariam ali para decidir aonde vai ser aplicado o dinheiro na sua escola, aonde vai ser aplicado o dinheiro na sua cidade. Então, se nós, aqui em Pelotas, não estamos preocupados com o funcionamento das nossas escolas aqui, né, estamos cobrando que venha mais dinheiro para cá. A gente tem que definir onde vai ser aplicado, que qualidade de educação a gente quer. E isso é só tendo esse compromisso das famílias com as escolas para que elas possam, de fato, funcionar bem. Não adianta eu ficar reclamando em casa e dizer, eu espero que melhore. A gente pensa sempre nos nossos direitos, e esquece dos nossos deveres, né? E eu considero a participação social um dever hoje. Então, eu quero mudanças, então eu tenho que dar o meu primeiro passo. Pode participar do conselho, da escola, participar do conselho, da associação de bairro. Olha que essa estrutura de associações de bairro hoje estão em crise, né? São poucas associações hoje atuantes, fortes, e se tiver com uma boa composição, ela vai ser forte sempre, né? Sempre. Por outro lado,
existem exatamente esses mecanismos locais que são mais fáceis da gente participar. Hoje eles têm em todos os níveis, né? Você tem os conselhos municipais, os estaduais, e eles chegam na União. E esses representantes buscam também essas instituições, porque elas pressionam os políticos para que eles respondam às suas demandas, né? Esse tipo de mecanismo é que permite, né, oxigenar essa estrutura política, né? É o que permite, por exemplo, pressionar os parlamentares que hoje estão lá pensando em fazer um modelo de reforma de instituições políticas, né, partidárias, para apresentar para o Brasil, para ver se ele vai referendar ou não, né? Então, essa é uma questão, né? Os modelos que eles vão apresentar ali, eles vão tirar da onde, né? O sujeito não vai sentar ali e pensar, o que eu acho que é melhor. Não, eles vão buscar suas bases, eles vão consultar os seus partidos, e aí sim cada um vai estar lá buscando e defendendo demandas e posições. Mas, nesses partidos políticos, a gente sabe que é uma participação muito pequena, né? Instituições como sindicatos, que eram muito fortes e tradicionais, né? Hoje tem números pequenos de associados, né? Então, nós estamos com cidadãos que estão muito preocupados com o seu dia a dia, né? Por outro lado, insatisfeito com os resultados coletivos que nós temos obtido, mas não tem demonstrado essa disponibilidade, né, em participar desses processos. Efetivamente do processo. Assim, a gente tem vários, eu quero passar aqui para você, ouvinte, um site que é reformapolitica.org.br, além do site do mobilizadores.org.br, onde está aberto ainda até amanhã. Você pode entrar no site do Mobilizadores e participar, porque está acontecendo um fórum online sobre reforma política. Você vai lá e coloca a sua opinião, e isso com certeza tem um grupo de professores, né? Foi criada uma plataforma sobre reforma política. São ferramentas da internet acessíveis a todos. Quem não tem computador vai ali na Lan House, e pode estar contribuindo de uma forma ou de outra com esse discurso, né? E dentro também desse alinhamento, né, que não chega bem da linha da reforma política, mas de um ponto de conferências, o ano passado nós vivemos as conferências nacionais, vivemos uma conferência nacional sobre transparência e controle social. Então, foram as consociais. Nós participamos dos momentos municipais, estaduais, e fomos eleitos no Estado para representar a nossa região na Conferência Nacional. Então, a semana que vem, vamos estar mobilizando algumas pessoas, incluindo a professora Patrícia Cunha, estará conosco no dia 8, a partir das 8h30 da manhã, no auditório da Casa dos Conselhos, ali na rua 3 de maio, 1060, vamos estar realizando um seminário sobre democracia, transparência no controle social das políticas públicas. Vamos estar, além da professora Patrícia, né, como palestrante, recebendo o professor Renato Della Vicchia, da Universidade Católica de Pelotas, a Roselane Silva, que representa o Coreia do Sul, vice-presidente do Coreia do Sul, e a professora Maria de Lourdes Cassol, que também foi uma das delegadas que participou da conferência da Consocial Nacional. Então, a gente vai estar fazendo uma reflexão sobre transparência, controle social, e isso com certeza perpassa um pouco sobre essas questões que a gente está discutindo hoje, nesse alinhamento, nas mudanças que precisam acontecer, das reformas políticas, e a nossa posição enquanto cidadãos, enquanto de que forma atuarmos, né, diante de toda essa desconstrução que se faz um pouco com a própria verba, com o recurso que vem
né, que é público, que vem para cá e a gente às vezes não sabe. Então, algumas organizações precisam estar criando pontos de acesso, trabalhar com a questão da transparência. Então, o que é que está acontecendo no nosso município? O que está acontecendo nas nossas vidas, nas organizações onde a gente atua, dentro da lei, diante da lei, né, 12.527, que é a lei do acesso à informação, que vem um pouco de encontro do que a professora Patrícia falava já, das diretrizes de conferências e suporte de apoio para os nossos políticos. Olha. 5 minutinhos, né, Edna? Com as considerações finais da professora. Eu teria uma pergunta aqui, mas eu acho que não tem muito a ver, assim, com o que vocês estavam falando, é um pouco fora, mas é uma curiosidade minha, né, com relação às eleições, né, que são realizadas no nosso país. Por que só o Brasil tem essas urnas eletrônicas e os países tipo desenvolvidos como os Estados Unidos, na Europa, ninguém tem esse tipo de eleição? Porque nós temos essa tecnologia, eles não têm essa tecnologia, ou é uma opção deles, né? É uma opção, né? Porque, inclusive, assim, teve estudos dos Estados Unidos para ver se eles comprariam ou não a tecnologia de urna eletrônica. Eles decidiram que não, né? Existe uma forma, a relação, a maneira como eles fazem campanha, a forma como eles fazem campanha é bem diferente do que a nossa, né? Você tem lá... Tem a ver com a questão da estrutura federativa e a maneira como eles se organizam, né? O Brasil é um país federativo, os Estados Unidos também é um país federativo, mas os estados, né, nos Estados Unidos, né, eles têm maior autonomia do que nós temos aqui no Brasil. Então, eles têm, por exemplo, leis diferenciadas de estado para estado. Nos Estados Unidos você tem um estado que tem o aborto regulamentado, no estado vizinho você não tem, né, proibido o aborto. E assim vai, outras questões, pena de morte em um determinado estado, no outro você não tem pena de morte. Isso é uma coisa que no Brasil não acontece, né? Então você tem lá, nesses processos eleitorais, essa presença do Estado, né? Tanto que quando você passa na televisão a campanha do presidente, ele vai dizendo, o presidente foi para o estado tal, e aí aquele estado é importante para ser decisivo, porque tem tantos representantes no colégio eleitoral. Esse compromisso da federação, ou seja, da união com o estado, é extremamente importante lá. É o que vai fazer, nesse jogo de representação, né, essa lógica das alianças que vão ser feitas. Por outro lado, a maneira como os partidos se organizam também vai ser muito diferente lá. Lá eles têm basicamente 2 partidos muito fortes, né? Isso não significa que você não tenha outros partidos. Existe, mas lá você tem os democratas, os republicanos, que a maior parte da população se identifica com um ou com o outro, né? Lá você tem a possibilidade de candidato sem partido, que é uma das... O voto não é obrigatório também? Não tem voto obrigatório. Eu sei, mas assim, a minha questão é o seguinte, né? Por que um avanço tecnológico tão eficaz como se diz que é o nosso, né, com a rapidez que tem, porque existem até algumas desconfianças que são jogadas no ar, sim, sobre a questão, sabe, da manipulação. De que a coisa da manipulação desses votos, né? Inclusive uma universidade do país que eu não lembro qual atestou que é possível, né? Hoje em dia os hackers fazem qualquer coisa, né? A gente vê toda hora. Sim. Então é por isso que eu fico me perguntando, né? O porquê só no Brasil, né? Se é tão eficaz assim. Né? Uma das questões que se coloca é: essa classe política precisava ou precisa dessa credibilidade para se legitimar e para continuar a existir, né? Então, o sistema eleitoral brasileiro, do jeito que era antes, né, com a contagem de votos e etc., as quantidade urnas, de denúncia que você tinha, colocava em descrédito esse sistema. E essa classe investiu nisso, né, para aperfeiçoar essas formas de segurança e etc. E
diminuir o tempo de espera. Eu lembro, eu costumo falar para os meus alunos, e eles riem de mim, que eu estudava num colégio que o ginásio era utilizado para contar votos, né? E que nós passávamos um mês sem educação física porque era o tempo que levava para contar os votos para prefeito, né? Então a gente está falando de países continentais com um número de população muito alto, e que o Brasil, enquanto na sua categoria política, para garantir essa credibilidade, reforçar essa credibilidade, investiu muito pesado nesse tipo de tecnologia. Hoje eles já anunciou que daqui a pouco as urnas eletrônicas vão estar todas sendo substituídas, e o que você vai utilizar como identificação é a digital, né? Que já está em teste em várias cidades no Brasil e que vai ser modificado dessa forma, né? Então, a falta de credibilidade desse sistema político tem sendo respondida pelos políticos com esse tipo de reforma, né? Como um investimento pesado na tecnologia para que você tenha controle, etc. O que não muda o comportamento dos políticos. Obrigado. Então tá, vamos encerrando, né? A gente está aqui com o menino Alzevir, Maicá, Renan e Odone, um trio aí que vai fazer um show muito especial pra gente aqui daqui a pouquinho. Então, eu quero agradecer de forma muito especial a presença da professora Patrícia aqui na Rede Coep de Mobilização, na Rádio Com. Nós estamos abertos para qualquer demanda da sua coordenadoria, da sua, né, ou seus alunos, aqueles ciências do curso de Ciências Políticas. Quem sabe a gente faz uns testes aqui com eles aqui no rádio. Estamos abertos para começar a caminhar junto nesse alinhamento aqui e de repente contribuir de alguma forma com esse processo de reflexão para a reforma política aqui no Brasil e outras tantas reformas que nosso país precisa, né? Primeiro precisamos nos aperfeiçoar, estudar mais e falar, né? Falar, não ter medo, né? De falar de política, de religião e outras coisas. Então, obrigada a todos, obrigada Rui, Pedro e professora Patrícia. Boa tarde a todos. Obrigada. Nós vamos no intervalo, já voltamos daqui a pouquinho então com o pessoal. Estão com a Rede Coep de Mobilização, quando são exatamente 2 horas e 32 minutos do dia. Que dia é hoje? Me pegou. Primeiro de agosto de 2013. Nós retornamos, antes de apresentar o pessoal que está aqui, o Paulo Fonseca já está na linha, meu amigo? Está na linha, dê alô para ele, por favor. Alô, doutor Paulo Fonseca? Alô? Alô, te escuto a Tá bem? 2 quilômetros de distância. Mas eu estou te escutando bem, Paulo. Tudo tranquilo? Tá, tudo tranquilo, tá muito baixinho, parece assim que tu não está falando no meu telefone, eu tô pegando o som do ambiente, sabe? Não, o retorno aqui tá legal. Pode mandar. Doutor Paulo, que faz parte aí do Conselho Regional de Odontologia e semanalmente nos dá dicas sobre a saúde oral. Tudo bem, doutor? Tudo bem, tudo tranquilo. Tranquilo. Calor ou não? Tá bom, tá muito bom. Propício para todos os lazeres imaginados. Inclusive no dentista, porque aí não tem problema de chuva, alagamento, nada. Aí nós estamos aqui cercados de músicos, né? Os caras tem que ir ao dentista seguido, tem que estar com um sorriso bonitão, né? Pra aparecer na TV. Como sempre, uma qualidade muito boa aí, né? Só leva gente boa. Daqui a pouquinho tu vai sentir o som desse gurizado aí que tu não conhece ainda, com certeza. O Alzevir Maicá, e ele mesmo vai apresentar a gurizada daqui a pouquinho, mas antes a gente podia falar um pouco sobre a sua dica de hoje? Sim, a dica é o seguinte, traumas e fraturas, que tem se visto bastante, então sempre quando a coisa começa a repetir um pouquinho, é porque acontece mesmo, então é bom a gente dar uma dica. Pessoal que tem acidente, tropeça, falando em tempo bom, propicia esporte, lazer e acontecem os acidentes de traumatismo. Quebrou, caiu, bateu com o rosto, fraturou o dente. Não despreze aquele pedaço, guarde o pedaço e leve para o seu dentista o mais rápido possível, porque pode ser aproveitado para uma colagem.
E não levem enroladinho num papelzinho. Coloquem um potinho com água, com soro fisiológico, para manter o dente hidratado, sem haver a desidratação. Que aí fica mais fácil até para conseguir uma colagem e a restauração da estética do sorriso, né? Porque às vezes, normalmente a pessoa acha que aquele pedacinho para trás não vai ser aproveitado, bota fora. E na maioria dos casos dá para fazer uma colagem e o resultado é muito bom. Independente do tamanho que quebrar? Independente do tamanho, claro. Se for às vezes muito pequeno, faz uma restauração direta que o resultado também é bom. Mas isso aí deixa para o dentista avaliar. Sim. Porque às vezes o que é pequeno para uma pessoa, para outra não é tão pequeno. Com certeza, legal. Isso é muito importante, essas dicas, né? Porque às vezes a gente pode achar bobagem, mas na hora que acontece, é que nem um acidente, né? De trânsito. Sim, de qualquer... Alguma coisa, quando a pessoa sofre, a pessoa faz o procedimento errado e depois não tem volta, né? E infelizmente acontecem os acidentes, né? Isso aí. Tá bem então, Paulo? Se prever quando vai acontecer e nem dizer comigo não acontecerá. Né? Acontece. Legal. Ok, mas sempre um prazer falar com vocês. Bacana, fique ligado aí que vai escutar uma música de excelente qualidade na sequência. Aqui de fundo na sala de espera. É isso aí. Valeu. Um abração. Pois é, amigos, então hoje aqui nós retornamos com muita satisfação, né, com a nosso momento cultural. Demos um intervalo aí, estava com dificuldade de conseguir a agenda de alguns músicos, né? E o Alzevir a gente já tinha comentado há um tempo atrás de trazer, agora a gente conseguiu trazer. Muito boa tarde, Alzevir, Maicá, né? Boa tarde, Rui, boa tarde aos ouvintes da Rádio Com. É um imenso prazer, eu e meus amigos aqui, estarmos aqui para tocar uma música para os ouvintes da Rádio Com, né? É um imenso prazer. Legal. Um prazer mesmo. Seja muito bem-vindo, né? Muito obrigado, muito obrigado. Vamos ver, assim como o Renan, que está aqui. Tudo bem, Renan? Tudo bem, Rui? O Renan já é prata da casa, que já veio mais vezes, né? Nos dá essa força aqui com o seu talento, né? Os paulista, que já é paulista, já é gaúcho também, gaúcho, né? Já tá há um tempo aí. Tô um tempinho já. E o Otoni, né? Que é contrabaixista, já assisti ele aí, não sei, deve ser multi-instrumentista, geralmente essa gurizada agora toca vários instrumentos, né? Tudo bem, cara? Beleza? Tudo bem, tudo tranquilo. Bacana. Eu queria falar com o Alzevir, porque o Alzevir também é outra figura que eu conheci, tive a oportunidade de conhecer durante o Festival do Sesc, né, numa oficina de choro que a gente se encontrou lá, que é um evento que dispensa elogios, de tanto que o pessoal já elogia. Muito bom. Legal, né? Que proporciona essa integração, além do aprendizado. Uma maravilha, vem muita gente boa, uma baita oportunidade. Pois é, e agora mais esse festival de jazz aí, né, cara? Maravilhoso esse festival, Pelotas com uns eventos muito bons, né? Relacionados à música, mesmo, né? Muito mesmo. A gente viu o show que eu imaginei que eu nunca veria, assim. A gente teve a oportunidade de ver todos os shows juntos, assim, no mesmo evento. Raul de Souza, quanto que a gente imaginava um show do Raul de Souza. Maravilhoso mesmo. Eu estava lendo um livro da vida do Paulo Moura, né? E ali já conta as parcerias com ele. Pô, isso na década de 40, 50, imagina a história que esse cara carrega, né? Isso é muito importante, a gente ter essa... Movimentar um pouco a cultura musical. O que chamou mais a atenção de vocês, assim, no festival de jazz? Vocês que são instrumentistas e fazem um trabalho nessa linha. Cada um tem o seu estilo, que suas referências, né? Eu gostei muito do trio que o Yamandu trouxe, né? Ali, aquele show do Yamandu com o Bonilha e mais o Guto Virte, pra mim foi muito gratificante ver os três em cima do palco. Um baita espetáculo mesmo. Sim. E pra vocês? Renan? O Hamilton de Holanda eu achei, olha, né, excepcional, assim. Cara, é um monstro, assim. Acho que além da questão do virtuosismo no instrumento, né, mas fora isso, acho que os improvisos deles são muito elaborados, tem muito conteúdo, assim, é muito além do que a escala rápida para cima, escala e arpejo para cima e para baixo. É muito conteúdo musical mesmo, assim. Ainda por cima, um cara gente boa, né? Muita gente boa, muito simples, acessível. Né? Um cara muito acessível, né? E o Otoni? Cara, o que mais impressionou foi o público tá lotado todos os dias, todo mundo comparecer, ficar do início ao final, assim, pô, eu achei isso muito legal. E um passo para ter para sempre, né? Todo ano, né? Claro.
E é legal em várias áreas, além do jazz e tal, né? No festival de verão tem tanta música clássica, como Choro também tem um pouco de jazz e... Também vem muito músico bom. Acho legal, né? isso de estar. Tomara que se prorrogue mesmo. É uma disputa até para participar, né? O cara tem que fazer teste, tem que mandar vídeo, é bem complexo aí. Alzevido, eu acho que todo mundo deve te perguntar a mesma coisa, mas eu vou ter que perguntar. Alzevido Maicá. Sim. Tem a ver com o Sedair Maicá? Ah, o Sedair é meu tio. Irmão do meu pai. Ah, legal, cara. Eu tive a oportunidade de, não digo conviver com ele. Nessa época eu tocava em festivais, assim. Sim. E muito acompanhei o Senair, né? E era uma referência para nós na época no mundo nativista. Sim. O que mais me chamava a atenção era um show que eles tinham, que na época eles estavam tentando integrar Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul, principalmente, né? Tem o Jaime Caetano Brau, Senair Maicá. Tem o Guarani e o Pedro Hortaça. E não, mas nesse show não. Nesse show tinha o Xalói Jara. O Xalói era o... Tinha o Lucianel. O Lúcio. E quem mais? E o Jaime Caetano Brau, acho que mas só fera, né? E eles andavam na cidade, você andava por aqui. E o trabalho de vocês tem a ver com esse rumo? Uma vertente vem disso, né? A música latino-americana, assim, mais voltada para a música sul-rio-grandense, eu acho que puxa um pouco dessas pessoas, né? Desses artistas que deixaram uma vasta obra, né? Para a nossa cultura do Rio Grande do Sul. E com certeza um pouco do nosso trabalho tem a ver com isso, sim, com certeza. Mesclado com outras coisas. Mesclado com outras coisas, claro. Mesclado com outras referências, né? Claro. Porque o nosso estudo é tudo voltado para... A gente pega nossas referências, né? E tentamos aplicar ou estudar alguma coisa relacionada às pessoas que a gente admira, né? Exatamente. E mesmo quando a gente vai tocar outra coisa, acaba sendo a referência sem querer, né? Sem querer, dentro daquele carrega, né? Exatamente. Puxa, exatamente. Puxa, exatamente. Vamos fazer um som então aí? Claro, pra dar uma com esquentada, certeza, então. com certeza. Cantar o samba do avião, pode ser. Pode ser. O que vai sair? Vai ser o samba do avião, então. Vou botar mais pertinho aí o microfone, mais pra sair o som desse violão de 8 cordas. É corda que não acaba mais, rapaz. Samba do avião. Isso. Então vamos nessa. Só
Aí, tem nome o trio? Tem? O trio, nós formamos agora no começo de 2013, né? O trio é o trio Camará. Camará, exatamente. Bacana. Claro, nós nos conhecíamos há muito tempo já, né? Sim. Tocamos em outros projetos, mas resolvemos formar o trio agora, né? E aí, qual é o rumo desse trio, assim, já tem? Vocês estão tocando em algum lugar? Estamos tocando, já estamos com projetos meio que alinhados já. Bacana. A próxima data é na Taberna Otto, dia 16. Né? Isso, vamos tocar dia 16 na Taberna Otto agora. Geralmente é sexta, né? Eu acho que é numa sexta. É numa sexta-feira, exatamente. Bacana. E aqui em Pelotas tem alguns espaços, né? Não muitos. Não tem muitos não. Tinha o Moza lá, como é que tá o Moza? A gente tocou lá. A gente tocou na exposição até de um amigo meu, do Theo Gomes, que inclusive acredito que ainda está tendo essa exposição de artes. E na inauguração, na abertura da exposição, a gente tocou. Que dia que foi? E aí, não me lembro. Tem umas 2 semanas. Umas 2 semanas. E ainda tá rolando a exposição lá, mas enfim. Muito bacana, então. Eu acho que esse trabalho é muito bacana que vocês estão fazendo. Eu já conhecia, né? Do YouTube hoje, internet, a gente tem essa possibilidade. Já sei da qualidade de vocês, é indiscutível. E sempre trabalhar com música instrumental é um desafio, né? É um desafio. Porque primeiro tem pouco espaço, né? Segundo, dá um trabalho que não é fácil, né? Os arranjos, o público que vai assistir a música instrumental geralmente já é um público mais exigente, né? Não é um grande público, assim, né? Mas Pelotas, de certa forma, tem essa também, forma, né? A parte... Acho. É tranquilo. E esses projetos que tem, Procultura, vocês têm algum planejamento de participação? Estamos correndo atrás. Estamos envolvidos. Estamos escrevendo o projeto. E o trabalho de estúdio também acontece? Como é que funciona? Tá. Faça uma propaganda de vocês aqui. Não, com telefone, aqui, nós temos contrabaixo, violão, violino, bandolim, esses caras aqui estão à disposição. Grandes músicos, né? Para serem contratados, não é isso? Com certeza. Claro. Não, mas o projeto de estúdio também tá se alinhando já, né? É que isso tu sabe, né, Rui? Isso dá um trabalho. Aí tu montar arranjo e aí é complicado, correr atrás dos dois. Mas com certeza vai sair. A gente tá montando o repertório. Tá montando o repertório, Aí estamos começando já a montar os arranjos e tudo mais. Composições próprias também. Composições próprias vai estar tendo do disco. Né? Bacana. Já tem alguma ensaiada? Não, essa ainda não. Olha, em pouco tempo a gente já teve. Ontem a recém das nossas composições. Nós começamos a sentar. Na próxima oportunidade a gente vier aqui, com certeza a gente pode tocar composições. Tá sempre aberto espaço aqui da Rádio Com. Tá com vocês, querem tocar outra aí? Vamos lá. Agora já estão aquecendo. Já. Com certeza. Vamos tocar outra. Daiana, pode ser. É um chamamé de? Um chamamé de um compositor paulista chamado Alessandro Penese.
Olha aí, grande chamamé. Eu sei que é um chamamé globalizado, né? Feito por um paulista. Isso aqui é bacana da música hoje, né? A gente vê instrumentistas se identificando, né? Não só com a sua raiz também, mas né? De repente vê japonês tocando choro. Muito bom. Tem na internet um japonês que toca as músicas do folclore argentino vestido de gaúcho. É bem engraçado. Isso é legal. Eu achei muito engraçado um grupo de choro japonês, cara, tocando perfeito, se tu escutar, mas se tu olhar os caras tocando, sabe, a expressão, tudo durinho, tocando, mas perfeitos, né? Você está escutando então a Rádio Com, são 13 horas e 52 minutos, o telefone daqui é 3222-1571, você pode... Só ia dizer... Como é que é? 14, estou adiantado, estou atrasado na realidade, desculpa meu amigo, 14 horas e 53 minutos. Obrigado, Renan, me corrigiu aqui. O telefone aqui é 3222-1571, nós estamos com o Tony, Alzevir e o Renan, abrilhantando aqui o nosso espaço. E o espaço está aberto, vocês querem falar sobre algum assunto específico, a gente quer tocar outra música, está aberto para vocês aqui. Eu acho que deixar o contato também do trio, né, cara? Vamos falar que só que quiser uma apresentação do trio, estamos disponíveis, com certeza. E aí eu queria deixar o nosso telefone, que é 81 46 53 86. Vou repetir, né? Claro. 81 46 53 86. Aí é só ligar e combinar que nós vamos lá. E contratar, né? Contratar, claro. Com certeza. Ele fazer a saideira, mais uma? Vamos fazer a saideira. O que vai ser? Vamos fazer um chamamé então de novo, então. Chamamé de Vamos fazer um chamamé do... Se chama Chamamé. A música é o chamamé, o título é Chamamé. Do Yamandu Costa. Maravilha, hein? Pessoal, muitíssimo obrigado pela... Nós agradecemos o convite. Nós agradecemos, muito obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. Um abraço lá pra minha cunhada também. Com certeza, Lá junto, estamos nos escutando lá, né? Um abraço lá pro pessoal lá da...
Prefeitura, né? O espaço está sempre aberto para vocês, não só esse programa aqui, né? Mas também a Rádio Com, você sabe, né? O objetivo dela é justamente esse, né? Trazer a música de qualidade, né? O diferencial, e a música de vocês com certeza é um diferencial. Vamos repetir o telefone para quem quer contratar esse com trio. Com certeza, 81 46 53 86. Eu quero só, antes de terminar, mandar um abraço e um beijo lá pro pessoal lá que tu disse, lá da parte da psicologia lá da prefeitura, né? E em especial a minha noiva, Aline, lá, com certeza tá escutando. Muito obrigado, Rui. Valeu, um abraço, tudo de bom para vocês. E nós encerramos aqui o nosso Rede Web de mobilização. Semana que vem a gente volta. Daqui a pouco nós temos um momento do choro, só com choro aqui das antigas. Nossa, que beleza. Beleza.